As nuvens ficaram concentradas em volta do homem, e ele terá que encontrar a sua liberdade, o seu próprio poder e toda a sua força a partir destinada. A necessidade externa mudará para uma necessidade de alma. A partir da necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Temos que erradicar da alma todo medo e todo terror que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta igualdade com tudo o que possa vir. E temos que pensar que tudo que vier será nos dado por uma direção plena e universal de sabedoria. Isto é o que temos que aprender nesta era, a viver com plena confiança, sem qualquer previsibilidade na existência, com a certeza sempre presente do mundo espiritual. E em verdade nos digo, nada terá valor se coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Muito boa noite a todas, a todos e todas aqui. É com uma alegria muito grande que a gente inicia esse encontro. Para a gente começar aqui, vão alguns recados, tá? Então, o primeiro é que a gente está gravando, né? Então, quem não quiser a sua imagem vinculada, né, veiculada, disseminada, que se comunique, né? Também a questão da voz, né, pelo chat nosso, que está totalmente aberto, mas daí mantenha a câmera fechada. Vai ser muito bom se todo mundo puder abrir a câmera e a gente se enxergar, fazendo de conta, usando esse poder maravilhoso do faz de conta que a gente está junto, sentado em roda, ao lado do Awaju, ali, né? Então, que a gente se sinta nesse lugar de conforto. Nós queremos agradecer também as mais de 100 pessoas inscritas, assim, esse movimento todo surpreendeu bastante a gente. A gente teve inscrições de 11 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, que mais? Esqueci de algum aqui. E também do Uruguai e da Inglaterra. Então, as pessoas estão realmente se conectando com essa necessidade, né, de criar, de agir, né? Então, ficamos muito gratos e honrados com isso. A gente também vai esclarecer algumas perguntas que vieram no formulário, né, de inscrição. E eu não me apresentei, né? Para quem não sabe, eu sou a Aline França, né? Faço parte aqui do Grupo Coração e faço parte da caminhação desde a sua fundação em 2018, né? E aí, algumas pessoas perguntaram em relação à gravação,
se poderia disponibilizar, porque estariam ou em horário de trabalho ou de aula. Então, eu gostaria de fazer a nossa primeira interação aqui, que a gente decidisse isso coletivamente. Então, manifeste-se no chat se vocês acham que é válido a gente compartilhar essa gravação, porque a gente não tomou essa decisão sozinha, a gente quer tomar com vocês, né? Se vocês também gostariam de poder assistir isso novamente e a gente disponibilizar o link. Então, vocês podem colocar aqui no chat se concorda, né, ou discorda, né? Seria bacana a gente poder começar essa interação aqui, se todo mundo fica de acordo da gente compartilhar essa gravação. A outra pergunta, que foram algumas, assim, existe uma iniciativa em Angra dos Reis, tem um grupo já em Belo Horizonte. Sobre isso, existe, em 2019, né, a caminhação, ela teve esse impulso vivificado em 11 cidades diferentes, né? E aí, a gente gostaria, né, que essas localidades se reativassem, né? Algumas estão retornando, né, esse ano aos seus movimentos, aos seus encontros, e a gente vai poder disponibilizar isso para vocês, né? E outras, como Angra dos Reis, tem um movimento do litoral norte, querendo fazer uma caminhação litoral norte, por exemplo, né, que une Caraguá, Ubatuba, Angra e Paraty, né? Então, juntar as iniciativas, né? Essa ação ali um pouco mais coletiva, né? Então, a gente quer saber agora que vocês escrevam aí no chat de que cidade vocês estão falando, que isso também é um dado que a gente também compartilha com vocês depois, né? Tudo que isso a gente está colhendo, a gente vai compartilhar com vocês para a gente criar, como a gente disse, né? A intenção do nosso encontro é a gente poder se encontrar de fato. Então, quem sabe aqui vocês já vão fazendo esse encontro aqui, né? Já vê alguém da sua cidade, manda uma mensagem aí em particular e fala, anota aí meu WhatsApp, pega aqui meu e-mail e a gente vai interagindo, né, depois. Então, a gente quer promover esse lugar de encontro mesmo. A outra nossa possibilidade esse ano, né, que é por isso também que tem os diálogos online, é que a gente quer identificar essas iniciativas, esses movimentos que estão acontecendo e a gente poder, enquanto Grupo Coração, dar o apoio, né, tanto na questão de práticas, né, de facilitações, de relação com instituições públicas, privadas, né, captação de recurso, e da gente poder ir até a cidade de vocês e dar esse apoio presencial. Então, a gente tem essa condição de estar bem próximo. Depois aqui o Grupo Coração se apresenta também. Acho que pode se apresentar agora, né? Porque, eu e Luana, que não está aqui hoje, eu acho, somos aqui representantes aqui da região Sudeste, né? Aí, Malu, pode falar? Oi, pessoal. Eu sou representante do Grupo Coração da Caminhação, aqui do sul do Brasil, e eu falo de Porto Alegre. E estou bem feliz de estar nessa roda. Bira. E o Ayodju se apresenta quando ele for se apresentar mesmo. Vai, Bira. E eu sou o Bira Cordeiro, falando aqui da Bahia, de Arembepe, mais precisamente, Litoral Norte, Estrada do Coco. Muito feliz de estar junto a vocês. Então, o Bira fica nessa conexão aí do Nordeste, né? E aí, muitas pessoas, muitas não, né? Algumas, a maioria já tinha alguma conexão, né? Perguntaram, eu quero conhecer mais o projeto, quero ter mais informações. Então, a gente acredita que ao longo desse encontro de hoje, a gente vai esclarecer algumas coisas, né? Mas a principal delas é isso, né? A gente precisa entender quais são esses aspectos internos e externos da caminhação. Os 7 aspectos externos estão gravados lá no canal do YouTube da Sociedade Antroposófica, então vocês podem
voltar lá e acessar. Depois eu mando o link da playlist também para vocês, tá? Então, o mais importante para a gente é a gente compreender a essência da caminhação, porque a caminhação não tem uma forma. Porque quando a gente fala de aspectos socioculturais, a gente precisa validar cada individualidade, né? Cada individualidade local, né? Do que as pessoas têm de saberes, de habilidades, né? De relações. Então, não tem uma forma, mas tem esses aspectos que precisam ser considerados, tá? E para isso a gente está fazendo um e-book para poder distribuir gratuitamente para vocês, discorrendo sobre os aspectos externos e internos. E a última pergunta é que se o encontro tem algum valor. E aí, não tem nenhum valor, ele é gratuito, porém, as nossas ações aqui, elas são voluntárias, né? E tudo que a gente puder ter de contribuição vai ajudar para esses recursos, né? Com que a gente vá apoiar as localidades. Então, eu vou deixar aqui, caso alguém queira e possa, né, fazer a contribuição via Pix. Essa é uma conta que está no meu nome, na PagSeguro, pelo e-mail da caminhação, tá? Mas essa é uma conta destinada para esse fundo nosso, que já está lá com o dinheiro também do seminário que a gente fez ano passado. Então, é uma verba, né, que a gente tem para dar esse apoio também para as localidades. Essas foram as perguntas todas que trouxeram, e para a gente puxar nossa prosa aqui, com o nosso compadre Aju, eu fiz um textinho para a gente se conectar. Dizem que a antroposofia é uma bolha. Já nós, a caminhação, somos o átomo mais frágil dessa bolha. Nós estouramos a bolha. Nós sabemos do que a bolha é feita. Nós reconhecemos a bolha. Nós também sabemos o que ela contém e o que há dentro dela. Mas nós reconhecemos que fora da bolha, o universo é um verso infinito. E nós queremos ir lá desbravar, conhecer e se conectar. Bolhas de sabão são realmente elementos muito incríveis. Voa porque é vazia? Ou estaria ela cheia? É furta-cor, não se limitando a ver o mundo em uma só cor. Ela mostra a vida em diversos tons. Ela é côncava e convexa. Ela amplia tanto para fora quanto para dentro. A caminhação é tudo isso. E é parte da bolha. Mas lembre-se, nós somos o átomo frágil. Afinal de contas, qual a graça da bolha de sabão se ela não estoura? Há que se ter muita coragem, confiança, serenidade, disciplina e sentido espiritual para sustentar ser esse átomo. E é esse o nosso convite. Quando a gente se encontra aqui, nós nos resignamos a ser a bolha. Nos reconhecemos, nos afirmamos, mas quando saímos daqui, estouramos. Estamos no mundo, servindo como átomo na construção de novas formas de existir, consumir, se relacionar, criar. Nós estamos a serviço do futuro, por isso nem sempre temos respostas. Mas como nós amamos as perguntas. Inclusive, pode perguntar, pode também ouvir o que o companheiro Awaju tem a compartilhar hoje. Ele vai falar do sentido espiritual. É importante você reparar que você é um ser único, mas isso não é bem verdade, porque você é um ser maior, um eu maior, que pode dizer não mais eu, mas sim o Cristo em mim, que titubeia, às vezes balança, oscila e até vacila, mas mira no vir a ser. Afinal de contas, universo, o que mais é possível? Pois bem, se você chegou hoje aqui, sinta-se em casa e à vontade pode ficar. Papel e caneta para anotar, mas pode acontecer da alma transbordar. Então, pode ser que um fio você queira crochetar
ou as tintas forma dar, ou quem sabe até o corpo rebolar. Sinta-se em casa e não se aveste. Aproveita a inspiração, receba a intuição e aceite a imaginação. Seu futuro acabou de chegar. Pode acontecer que, de repente, você se dê conta que um sonho vai resgatar. Afinal de contas, sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Então, prepare-se para que de mês em mês aprender e transbordar. E saiba, afinal de contas, que você é a pessoa pela qual você esperava. Está tudo pronto, está tudo certo, no aqui e no agora. Mas sem o primeiro passo, que é só um passo, o futuro não pode chegar. Muito boa noite, seja bem-vinda ao Aju, uma alegria te receber e pode se apresentar. Janaí, boa noite. Antes, dizer que é uma alegria estar com os companheiros do Grupo Coração. Também agradecer as palavras da Aline, bem bonitas, bem poéticas, a Eté pela introdução. Também é um prazer estar com esse grupo grande aqui para dialogar com a gente. Quero ver se não me delongo muito para que a gente possa realmente dialogar, né? Quero ver as perguntas que vão surgir e que Nhamandu inspire boas respostas, né? Eu moro aqui no sopé da montanha do Anhangawa, uns 30 quilômetros de Curitiba. Aqui já é município de 4 Barras, né? Bem próximo de Curitiba mesmo. Então, para a gente pensar no sentido espiritual, vou abordar primeiro uma questão anatômica, assim, para a gente se localizar num sentido, né? A gente pensa, né, eu não gostaria de falar assim, normalmente a gente fala assim, cultura Guarani, mas a cultura Guarani são tantas, né? São tantas parcialidades, são tantos grupos. O meu é o grupo Inhandel e Anaíra, né? Aqui do antigo Guairá. Eu vi que tem companheiros do Uruguai, aqui também a gente tem parentes lá no Uruguai, muito queridos também. Uma saudação para eles que estão aqui com a gente também, e para o povo de todo o nosso país aí, né? Então, por isso eu sempre prefiro dizer assim de mim mesmo, não me respaldar em nada, né? Porque também a gente vive numa cultura que hoje é globalizada, então a gente recebe influência de todas as naturezas, né? Eu, antes de mais nada, eu sempre me sinto, tipo, meu país é o planeta Terra, né? Meu povo são todos os humanos, eu gostaria que fosse assim, né? Esse é um sonho que espero que um dia se realize, da gente não ter mais barreiras, né? Se enxergar todos como uma unidade, uma grande unidade planetária, porque mesmo não dá para pensar o planeta dessa forma toda recortada, né? Os problemas que tem num canto reverberam em outro, né? Isso também vai dizer respeito a um sentido espiritual, né? Porque norteia todas estas questões que são intrínsecas a gente. Bem, primeiro, então, eu queria abordar essa questão anatômica. Eu penso, vou dizer eu, né? Se coincidir com o que os guaranis pensam, é mera coincidência, né? Que a gente possui 5 corpos, tá bem? Nós temos um primeiro corpo, Oretê, que vive nesse nosso mundo que é tridimensional, né? Ele é tridimensional. E ele tem uma projeção do tempo, então por isso nós vemos o tempo como uma linha, como linear, tá bem? Neste mundo tridimensional habita nosso primeiro corpo, que é o Oretê. Daí o nosso segundo corpo, ele habita já, a gente pode dizer aqui que temos 3 dimensões, e o segundo corpo habita a 4ª dimensão, um lugar em que não temos o primeiro corpo, Oretê, temos outros corpos, né? E ainda, claro, e assim vai seguindo, numa 5ª dimensão, nós teríamos nosso
Então, aqui nós temos 3, no quarto temos o segundo, no quinto nós temos a terceira. E assim vai seguindo os nossos corpos se desdobrando, né? Nessa primeira nós temos, no primeiro corpo, 3, porque tem 3 antecedências, mas não vou me delongar tanto assim. E no que isso implica? Então, a gente poderia falar sobre o segundo corpo, o terceiro corpo, mas hoje eu quero falar do primeiro corpo, né? Porque é o que mais nos dá sentido e é a base, nossa base. O primeiro corpo diz respeito à materialidade. E o Uruetê, que dirige esse corpo e esse universo que a gente vive no primeiro corpo, é Tupã, né? Nós temos 4 Uruetês. O quinto é Nhamandu, que é a integração. Então, nós temos Tupã, que rege o primeiro corpo, Jacairá, que rege o segundo, Quaraã, que rege o terceiro, e Caraí, que rege o quarto. Daí o quinto é integrativo, é Nhamandu. Então, nesse primeiro corpo, o que nós somos? Nesse primeiro corpo, nós somos a Terra. Normalmente, nós pensamos assim, que nós somos passageiros na Terra, ou que nós somos como se fosse alienígena aqui. Não, nós somos Terra. Nós pertencemos a esse todo. E que elemento que nós somos desse todo? Se a gente for fazer analogias, assim, nem sempre são precisas, embora a gente crê que o universo é fractal, ou seja, ele é todo uma reverberação de uma mesma onda, então ele possui semelhanças. Nesse primeiro corpo, que nós somos Terra, nós somos parte da Terra, né? Talvez a gente seja alguma coisa como a mente, né? Alguma coisa como a mente, talvez a Terra pense através de nós, né? E que implicância isso tem? Nós podemos ser como células, estou fazendo analogias, as analogias nunca são uma coisa precisa, mas a gente não tem elemento de comunicação se não for assim, né? Então, se nós formos como células sadias, nós vamos estar em harmonia com o corpo principal, que é a Terra. Se nós não formos células sadias, né, nós seríamos como um câncer num organismo. Então, nós seríamos autodestrutivos. Nós estaríamos destruindo o nosso próprio corpo, o corpo principal, né, que seria o planeta em si. Então, quando a gente vê poluição, desmatamento, rio sujo, nós estamos sujando as veias da terra. Quando a gente está extraindo coisas como minérios, nós estamos tirando os ossos da terra. Quer dizer, nós somos um parasita danado dentro desse planeta, muitas vezes, né? E aí está o grande X da questão e um ponto que pode ser de grande diálogo. A nossa cultura trouxe, né, a cultura que veio de fora, a cultura que veio da Europa, talvez seja de um espaço que sofreu um impacto muito grande, virótico, sei lá, né? E trouxe uma depredação para cá. Mas trouxe também muitas coisas interessantes, isso a gente não pode negar. Há aspectos interessantes, como a arte, a música, a arquitetura, há coisas interessantes. Porém, aqui há também coisas muito interessantes, como um bom convívio com a natureza. Veja só, se você usa só produtos orgânicos, como os indígenas do Brasil usam, a gente já não pode dizer o mesmo nem dos andinos, nem dos maias, nem dos astecas, eles já eram um pouco doentios, né? Mas, principalmente, os indígenas do Brasil usavam só produtos orgânicos, ou seja, absolutamente integrados a essa natureza. E nós temos florestas que são antropomórficas, são o resultado de um cultivo agroflorestal, de seleção de sementes, de cuidados com as coisas, em que se mantinha tudo num perfeito equilíbrio, a ponto de aqui não ter nenhuma doença, não haviam doenças. Então as pessoas não tinham sequer anticorpos no organismo. Por isso que quando chegaram os europeus houve uma mortandade terrível, né? Por quê? Porque eles vieram com cargas viróticas absurdas, assim, eles davam uma tossida, matavam uma aldeia inteira, né? Um exemplo contemporâneo disso. Vejam lá, os Yanomamis escolheram morar numa região que tinha ouro,
Por quê? Porque a energia do ouro na natureza é muito preciosa para o ser humano. A irradiação dele é preciosa. Nos rios, na beira dos rios, tinham pepitas de ouro. A água era ourificada. Então, banhar-se ali era curativo. Então, as pessoas que viviam ali eram extremamente dóceis e pacíficas, harmônicas. O que acontece? Chegam pessoas extremamente desarmônicas, violentas, estrupadores, assassinos. O que eles fazem? Extraem ouro. Para quê? Para fazer o quê com aquilo? Né? Para quê? E para fazer isso, eles destroem montanhas, eles destroem rios, eles matam pessoas, eles desmatam. Sabe? Um cancro, uma doença. Isso é uma doença. Né? Então, nós precisamos, antes de mais nada, aceitar que vivemos numa sociedade doente, para a gente começar a buscar a cura. Eu acho que esse é o principal sentido espiritual, porque é o do primeiro corpo. Claro que poderia, é tão belo falar do terceiro, do quarto, né? Falar dos anjos, dos arcanjos, para nós seriam os rubichás, os decupês, como que se dialoga com isso. Claro que é interessante. Eu podia dizer que quando vocês sonham conscientemente, vocês vão para universos que vocês não acreditariam, né? Porque nós temos corpos que vão para outras dimensões. Quando você ganha consciência no sonho, você vai para universos maravilhosos. E isso fez com o quê? Com que povos que não tinham lunetas, não tinham nada, sabiam que o centro do nosso sistema era o Sol, conheciam todas as estrelas, a galáxia, e afirmam que existe um ponto central do universo, né? Que é em Amandu, de onde se irradiou tudo. Como que se percebeu isso? Através disso. Como que você pode saber como são outros mundos, outros países? Através dos nossos outros corpos, através da disciplina de ter consciência no sonho, né? E o grande domínio de ervas curativas do espírito. Bem, mas eu não quero abordar isso agora, porque há coisas mais emergentes nesse momento. Tratar do primeiro corpo é emergente. Por quê? Porque ter esse primeiro corpo é um privilégio. Você poder encarnar aqui é um privilégio. A existência aqui é maravilhosa, porque esse planeta é muito belo, muito rico, nos propicia muitas coisas. Só que ele está sendo destruído. Por quê? Não sei muito bem qual é a função que nós teríamos que ter aqui como um todo, mas nós não estamos amadurecendo. Nós estamos, ao contrário, adoecendo, sendo autodestrutivos. E nós precisamos compreender isso. Vejam, se vocês pensarem assim, tem sentido lá os russos e os ucranianos estarem se matando? Não tem, né? Tem sentido a gente perceber que a China está sendo acuada, né? Que está se investindo na Austrália, está se provocando em Taiwan, e que a gente pode ter uma terceira guerra, que daí devastaria totalmente o planeta. Aconteceria aqui o que já aconteceu nos outros planetas do sistema. A gente olha, por exemplo, Marte, Vênus, a gente não vê o primeiro corpo. Mas lá tem sim, tem seres que vivem nos outros corpos, né? Então, por isso é muito emergente a gente começar a gritar e dizer, nós temos que nos curar, e não é mais momento disso. Por quê? Porque estamos correndo grande risco no primeiro corpo. E se você olhar um beija-flor, se você olhar uma flor, se você olhar uma rosa, se você olhar uma cachoeira, se você ouvir um rio correndo, gente, você vai lutar por isso, porque é muito belo, muito maravilhoso, muito benéfico. Não é possível que a gente permita a perda do nosso primeiro corpo, não é? Porque nós somos parte do planeta. Prejudicar, extinguir o primeiro corpo, extingue o nosso primeiro corpo, né? Então, o sentido principal da nossa espiritualidade, eu creio, que é encarar a realidade. Os outros universos, tudo é muito lindo, né? É belo. Porém, nesse momento, nós temos que nos concentrar no primeiro corpo e na materialidade. Pensar no que é concreto e no que é real. Uma espiritualidade que não viva a realidade e não lute por ela,
não serve para nada nesse momento. Nesse momento, não. Quando tudo está equilibrado e está bem, então sim, é momento de a gente desfrutar desse universo infinito. Mas quando as coisas estão em risco, não, nós temos que nos centrar no que é principal. Não sei, eu acho que a gente podia abrir para perguntas, né, Aline? Eu tenho muita vontade de ver como as pessoas compreenderam o que eu disse e dialogar com ela. Acho que seria ótimo. Então, o convite seria para a gente usar aqui. Se alguém quiser já abrir, só abrir o microfone e interagir. Pode falar, Tinoco. Posso falar? Eu Oi, não tenho nenhum. Tinoco, e aí? Oi, Tinoco é um Fábio. grande yogi, entende muito de sânscrito, tem uma enormidade de livros traduzidos do sânscrito, é uma pessoa Obrigado, maravilhosa. Fábio. Que bom te ver aí, onde que está o Pois Tinoco, que é, foi um maravilha. Tinoco. prazer. Fundador do curso de yoga aqui da Universidade do Paraná, Espírita, que beleza, Obrigado, Tinoco. Abajur. Mas, Que bom. Abajur, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Eu só queria fazer uma pequena observação. Uhum. A tradição do Vedanta, do hinduísmo, também fala de 5 corpos. Olha, que maravilha! Eu acho que toda a percepção correta coincide, né? Isso é importante, ó. A gente podia pensar as espiritualidades como um grande jardim. E um jardim que moram pessoas cegas. Daí, mestres que tinham visão disseram, olha, isto aqui é uma rosa. Outro disse, olha, isto aqui é uma margarida. Outro disse, isto aqui é uma flor de lótus. E levou eles para tatearem e perceberem o perfume e tal. Daí esses cegos começaram a dizer, olha, isso aqui é uma rosa. E daí todo o grupo da rosa, todo o grupo das orquídeas chegou lá. E depois eles começaram a não reconhecer como verdadeiras, como sendo flores, todo o jardim. Isso é espiritualidade. Então, a Vedanta, os Guaranis, sei lá, os muçulmanos, os cristãos, ai meu Deus, os cristãos, né, de Cristós, de Orfeu, porque Cristós era Orfeu, toda essa mistura que fizeram do Messiá e que pegaram Zeus, né, toda essa mitologia grega que vem de Platão e que impregnou o cristianismo, né, e que quase destroem o cristianismo, assim, pervertem. E essa entrada de, eu tenho tanto problema, porque eu fiz doutorado em ciência da religião e pós-doutorado. E eu quebrava muito o pau com a não aceitação dos apócrifos, né? Porque isso destruiu, né? Porque foi uma exclusão e tornou o cristianismo, na verdade, a religião dos romanos, né? Então esse é um problema, mas também, né? Chega, de certa forma, uma reverberação dos gregos aí, que é interessante, né? Então, todo esse jardim maravilhoso, né? Eu acho que fala de forma poética da espiritualidade. O jardim é um todo, né? Com muitas flores. A gente não pode excluir. Então, eu fico contente de saber que a Vedanta também tem essa visão, Tinoco, porque se complementam, e certamente se complementaria bastante, né, com outros elementos mais. Então, Para é ser uma mais alegria te ver. Para ser mais preciso, o prazer é meu, Valdir. Para ser mais preciso, é exatamente na Taittiriya Upanishad que se fala dos 5 corpos. Uhum. Taittiriya. É muito interessante essa convergência, né? Tem tradução, Tinoco, para a gente aqui? Eu traduzi. Ah, Aquele a tua livro, tradução. aquele livro, As Upanishads, que eu lhe dei, tem a Taittiriya lá. É Vou uma ver delas lá. lá. Uhum. É um monte de livro, né, Tinoco? Você tem muita coisa. Obrigado, Abajur. Aí até... Obrigada, Tinoco. Mais alguém quer trazer alguma partilha, alguma pergunta? Amanda, você está falando? Está muito baixinho.
Gabi, quer compartilhar? Você escreveu aqui no chat. Na verdade, foi um comentário, né, sobre o que Tinoco estava falando também. São essas sabedorias atemporais, né? Essas verdades que perpassam todos os povos e são sem tempo, né? Então, é bem interessante olhar para isso e validar, né? Principalmente no nosso universo, né? Antroposofia, onde parece que as coisas estão, às vezes, né? Diferente de outras linguagens, parece que às vezes as coisas estão diferentes, né? Que não são exatamente a mesma coisa. E aí quando você vai para alguns povos, para algumas culturas, sejam elas muito antigas, né? Sejam elas mais modernas, a gente vê correlação, né? É importante. E Anaí? Oi, Anaí, Aruan. Acho que são percepções das diferentes culturas, né? Que no fundo está tudo num uno, mas a decorrência dessas percepções são as nomenclaturas. Mas para mim é muito claro que todas permeiam uma mesma rede, né? E seja um corpo espiritual, um corpo físico, é uma realidade, né? Em cada cultura com a sua percepção e, consequentemente, a sua nomenclatura, mas todas conversam. É interessante pensar isso, né? Que há uma unidade, né, no universo e que, ao mesmo tempo, há uma diversidade muito grande. A gente normalmente estranha o paradoxo, porque como a gente vive aqui, né, tridimensionalidade, a gente não abarca o aspecto do paradoxo. Então, veja, a gente sempre diz assim, Amandu é um, mas ele é um para cada um de nós. Por isso eu sempre digo assim, eu não falo em nome da cultura guarani. Por quê? Porque eu dialogo com tudo que me é possível. E aí, claro, cada padê vai ter uma forma diferente de visão. Se você pega um Kaiowá, se você pega uma Papocua, se você pega um Buá, se você pega um Avá, né, um Avá Guarani, um Avá Tiripá, e dentro de cada grupo também vai ter uma diversidade. Por exemplo, o Tinoco trouxe a questão também dos 5 corpos, das dimensões, porém, quando você interpreta até onde você vive isso, daí surgem as diferenças. Por quê? Você experiencia, tipo, eu sonho e vou, daí eu volto e quero dizer isso. Daí eu tenho que usar analogias, eu tenho que usar a linguagem e eu busco informações para poder dizer isso, né? Aí já surge a interpretação pelas próprias palavras que você escolhe, pelas frases que você monta, pelas analogias que você faz, pelas histórias que você cria na hora para poder explicar uma coisa, né? De repente me veio a ideia, como eu explico isso? Posso explicar através de um jardim, né? Daí você fala isso. Então, esse também é um aspecto que a gente tem que considerar. Então, nesse mundo em que tudo está globalizado e que se tenta uma uniformização, nós temos, é revolucionário você ser indivíduo, né? Mas um indivíduo consciente de pertencer a um todo. Isso é bastante importante. E, ao mesmo tempo que frisa-se, eu sou do planeta Terra, eu sou da espécie humana, né? Porém, se eu sou Guarani, e o que eu falo é Guarani é uma coincidência, eu gosto de brincar assim, né? Ou se eu sou brasileiro, se eu estou fora do Brasil, eu digo, se eu sou brasileiro, é uma mera coincidência, né? Porque se podia estar em qualquer lugar, né? Então, isso também é importante, hoje em dia. E o que nós temos muito forte hoje? Nós estamos transformando em tecnologias coisas que são do espírito. Por exemplo,
Nós estarmos conversando aqui é uma coisa que é viável. Você pode visitar a mente de outras pessoas que têm uma sintonia parecida com a tua e dialogar. Não só nessa dimensão, em muitas. E nós trouxemos para essa possibilidade tecnológica, né? Outra possibilidade que a gente tem, por exemplo, quando você vai para a quinta dimensão, lá o universo é multiverso. Você tem todos os teus destinos simultaneamente e tal. E o pessoal fez um filme com essa ideia, esse filme que foi super premiado no Oscar. E daí, o que isso faz? Isso nos aprisiona mais ainda na tridimensionalidade. Por quê? A gente está projetando tudo dentro da tridimensionalidade. E o que é mais grave, assim, ainda, por exemplo, quando a gente aborda os livros, todas as coisas, e as pessoas dialogam sobre livros e livros e livros e livros, e a realidade vai se perdendo. Por exemplo, quando você afirma uma coisa, isso é assim. Mas se você não viveu isso, você não pode dizer isso. Você não pode, isso não é verdade para você. Porque se aconteceu de eu ver o multiverso naquele filme, mas você nunca foi para o multiverso. E eu fiquei extremamente irritado com o filme, assim, porque não é exatamente aquilo, mas aquilo está trazendo essa ideia, e isso banaliza essa ideia, né? Daí, é terrível, porque mais prisioneiros a gente fica desse universo fake que a gente está criando, totalmente ilusório. Quanto mais ilusório, mais a gente percebe a realidade verdadeira, né? E nós estamos criando, através da tecnologia, muita mentira, muita ilusão. A gente está vivendo a ilusão, né? Então, isso também é uma coisa que prejudica extremamente a espiritualidade. Por exemplo, bom, eu já tenho bastante idade. Eu me lembro que antes, mesmo de dia, eu conseguia me conectar com os Rubichats, com os mentores e todos. Hoje em dia, só à noite. Por quê? Porque existe uma camada tão forte de informações que se cruzam que elas pulverizam a tua possibilidade de canalização. É extremamente... Então, a gente está ganhando coisas por um lado, mas a gente está perdendo por outro. O que a gente precisaria, eu acho, como que você pode não perder o senso de realidade vivendo o mundo cada vez mais ilusório, né? Percebendo que o mundo é ilusório, né? E sempre que você abordar algo que você não vivencia profundamente, você tem que citar, como o Tinoco fez. Ele citou o Upanishad, da onde ele tirou essa ideia. Então, é necessário a citação. Porém, veja, muitas vezes, você, para expressar uma ideia, pode utilizar uma ideia já pré-existente. Aí é outro problema sério que a gente vive. Por quê? Quando a gente pega obras musicais mesmo, eu pego, por exemplo, Metamorfose, do Richard Strauss, eu vejo que o tema que ele usa ali vem lá da oferenda musical de Bach. Daí você poderia dizer assim, ele utilizou o tema do Bach, que depois foi utilizado por Mozart, foi utilizado por Beethoven na abertura Prometeu, por exemplo, e assim vem, né? Até Richard Strauss, que escreve Metamorfose sobre uma obra de Goethe. Muito bem. Não. Eu digo assim, o Caetano tem muita razão quando ele diz assim, me diga a palavra que nunca foi dita. Quando você diz uma palavra, na tua voz já surge uma diferença. Agora, onde está o que é um plágio, o que é o real do que você está falando? Na tua vivência. Então, vejam, as religiões são todas preciosas, mas se você não vivenciou aquilo, ela se torna doutrina, e ela se torna mais uma prisão. Então, isso também é importante. Quando a gente fala em sentido espiritual, tudo isso tem que ser levado em consideração, senão você se torna prisioneiro de uma ilusão, e isso é terrível. E outro aspecto que nós temos que ter consciência e que está acontecendo com a sociedade humana, nós estamos trabalhando via informática, que é um sistema 01. O que está acontecendo com o planeta? As pessoas estão se radicalizando.
porque elas só sabem raciocinar 0 ou 1. E essa é uma condição que está sendo imposta pela tecnologia, 0, 1. Então, tipo assim, não tem diálogo, não tem o meio, não tem o que transita entre. E surgem os preconceitos daí, tipo, quando você vê uma pessoa que é trans, uma pessoa que é gay, ou uma pessoa que é mulata, uma pessoa que é mestiça, uma pessoa que vive à margem, você não sabe, você se depara com algo que te gera estranheza, porque tua mente está ficando 0, 1. Né? Essa é outra questão que nós temos que levar em consideração, porque isso pode levar a um conflito, porque é irreconciliável as formas. Então, ter consciência, você ter domínio sobre os aparelhos, sabendo que o aparelho te causa isso. Né? Que se você ficar sempre dentro dos algoritmos, a tua mente vai ficar 0 ou 1. Então, essas também são questões. Como que você foge disso? Vai ler poesia. A poesia não tem 0, 1 de jeito nenhum nela. Né? Então, pegue bons poetas e comece a ler. Então, são remédios. Tipo, como eu posso ficar no computador? Tudo bem. Mas se eu ficar só no computador, minha mente vai ficar 0, 1. Então, que remédio eu tenho para isso? Pegue poesia. Então, a poesia hoje é um remédio para a linguagem. Né? Então, para a gente pensar assim, estou pensando no primeiro corpo e os problemas que a gente está se deparando no primeiro corpo. Né? Então, esses são sentidos para que você não se perca no caminho. Né? Então, essas são coisas sérias. Assim, quando a gente falar de alguma coisa, ter muita vigilância sobre nós mesmos, para falarmos só a verdade absoluta. Por quê? Porque senão você está criando tua própria prisão. Toda vez que você não falar a absoluta verdade, você está mergulhando profundamente nas grades. Né? Outra coisa muito séria que nós temos que ter. Quando eu falei dos Yanomamis e o pessoal está destruindo tudo por causa de ouro, por quê? Porque a gente está perdendo o controle das coisas. Hoje, o dinheiro não é uma utilidade para trocas. Ao invés de nós utilizarmos o dinheiro, nós estamos sendo utilizados por ele. Né? Ele se torna mais importante que qualquer coisa. E as pessoas estão se destruindo por causa dele. Relações, você não tem mais uma verdade na relação. Ela sempre permeia um negócio. Né? Isso é um desvio do próprio sentido das trocas. Né? A troca era uma coisa em que você se complementava. Hoje você não se complementa. Né? Hoje você se vende ou você compra. Então, são muitas coisas que estão levando a um desvio do sentido espiritual hoje em dia. Né? São outras coisas que surgem. Quero agradecer a Luan, Tinoco, pelos apartes que fizeram. Mais alguma pergunta, alguma ideia para a gente? Eu vou Olha, compartilhar aqui, Ju. Posso partilhar? diga. Quando você começou a sua fala, né, falando dessa relação entre nós e a Terra, me veio logo uma imagem que eu li, né, do Steiner. E aí, quando você traz essa relação da verdade, ficou ainda mais forte essa imagem, né, que ele diz assim, que a Terra só tem vida porque tem seres humanos, mas essa relação é que, por a gente morrer e ir para a Terra, o nosso espírito é que vivifica a Terra, né? E aí achei essa imagem me despertou, assim, né? E quando você fala dessa relação da verdade, né? O que eu fiquei muito chocada, assim, quando eu li, né, essa imagem, é que isso sempre foi uma imagem muito nítida, né, do caminho do Cristo, mas nunca foi pensado em primeira pessoa, né? Tipo, eu também sou esse corpo que tem um espírito que vai vivificar a terra também quando morrer, né? Então,
essa sua relação que você trouxe, né, dessa verdade. Então, às vezes, a gente nem está distante do que a gente fala, mas como a gente está nessa confusão de tantas ilusões e de tanto 0 e 1, a gente não consegue se reconhecer, né, nessas histórias coletivas, né? Achei muito, muito interessante Muito bom. isso que você trouxe. Outra coisa, como eu abordei esse caminho do tema da oferenda musical, de Bach, né? Um fator bem importante, né? Eu falei do sonho. Outro fator bem importante de conexão com os mundos é a música. Por quê? Porque ela habita já a 4ª dimensão, a dimensão do tempo, né? E ela, a 5ª, ela é um condutor, né? Então, também ouvir a música. E eu noto assim, por exemplo, quando eu toco, né? Quando faço, puxa, eu penso todo num princípio armorial, né? Tem toda uma forma armorial de equilíbrio. E eu observo as pessoas, elas ouvem somente com o ouvido e não ouvem com o corpo. Eu penso assim, se tivesse uma pessoa doente, ela se curaria. Se tivesse uma pessoa que canalizasse o que eu estou tocando, ela iria para outros mundos. Não porque isso veio de outros mundos, né? Eu estou canalizando quando estou tocando. Então, isso também, a gente às vezes pode estar frente a algo que abre um portal para você, mas a gente não consegue mais perceber. Tipo a analogia que eu fiz com os cegos no jardim, né? Eles tateiam as rosas. Mas como se vai dizer a forma que tem para um cego? Não há como, né? Mas ele vai ter a percepção dele a partir do aroma e do tato, né? E também quando a gente fala em verdade, outro aspecto que a gente abordou, alguém poderia dizer assim, mas o que é verdade? Eu te digo que é verdade, porque a verdade está no coração de cada um de nós. Quando uma pessoa faz algo indevido, ela sabe que está fazendo. Por quê? Corá é lei. As leis do universo a gente chama de corá. E este ponto energético que a gente tem, análogo ao coração, é coratã, a força da lei. Ela está ali. Mas uma pessoa que tem um grande desvio na sua espiritualidade, assim, conseguiu perturbar o equilíbrio do seu corá, seu coratã. Daí eu digo assim, siga e erre. Errar é humano. Você vai aprender através do erro. E tem que ser tranquilo. Aí vem outro aspecto, né? Você abordou a questão de Yaocha, né? Do Jesus. E, assim como também Tinoco abordou a Vedanta e tantos outros grandes mestres, né? Eles já disseram tudo para a gente, né? A gente não precisa mais quase se preocupar. Eles disseram como funcionam as coisas. Então, mas quando a gente repete assim, é uma lei básica, né? O que Yaocha trouxe de novidade em termos de espiritualidade? Ele nos trouxe de novidade a metanoia, que infelizmente na Bíblia foi traduzida por arrependimento. Por quê? Porque a metanoia elimina o karma. Pense lá, os hindus tinham a questão do karma. Era uma coisa... O karma é inextinguível, né? Porque se você respirar, você já está matando, né? Então, um monte de micro-organismos. O Yaocha trouxe isso de forma preciosa. Tipo assim, metanoia. Mude e tudo muda, né? Na medida que você toma consciência de algo, eliminou teu karma. Né? Isso é muito precioso. Eu acho que, como você frisou, o Yaocha bastante, esse é o ponto mais maravilhoso dele, né? E também é uma fonte de terapia para o espírito, de sentido para ele. Inclusive, a gente hoje fala cristianismo, né? E a Yaocha nunca usou essa palavra, ele nem conhecia Orfeu, nem Cristóvão. Mas como que ele chamava a sua doutrina, o seu ensinamento? Ele chamava de o caminho, o caminho. É muito interessante saber que ele dizia o caminho. Foi Paulo de Tarso, depois que cria essa ideia de cristianismo, né? Mas antes, ninguém se dizia, ele era judeu, judaísmo, ele cumpriu o judaísmo. Mas ele trouxe uma metanoia no judaísmo, né? E quando perguntavam para ele sobre
o que ele está dizendo? Ele está falando sobre o caminho, eu estou falando sobre o caminho. E um aspecto importante que a gente vê no todo da doutrina dele é o desapego. Agora, quando a gente pensa em desapego, aí que vem as interpretações. O que você pensa? Em desleixo, em descaso, em dilapidação das coisas? E não. O desapego aí está nesse sentido que eu coloquei. Você erra. Ao errar, você aprende. E não carregue mais isso. Né? Faça a metanoia, assuma consciência e desapega. Foi. Não tem mais nada a ver com aquilo. Por quê? Porque eu já não sou mais aquilo. Eu já não sou mais aquele que errou. Por quê? A metanoia nos transforma a cada segundo, se você tiver consciência. Né? Num caminho, e que caminho é esse, né? Que caminho é esse? E a Otia aí, né? Cara, é impactante sobre o mundo. Tem um mundo antes e um depois dele. Que sentido é esse? É o sentido da vibração. Por isso que a música é muito importante, pela questão da reverberação, da vibração. As pessoas ouvem e estão só com o ouvido ali, ou então estão lá, chacoalha a bunda, coisa, mas não estão sentindo com profundidade. Se ela sentisse com profundidade, a vibração reverberaria. Então, qual que é esse caminho? É um caminho de vibração. E ele é fundamental, porque quando você vai para a quinta dimensão, é um mundo de vibrações, e você vai direto com os seres que têm vibração semelhante. Isso é importante. Trabalhar, então, a gente falou em verdade, desapego, consciência, porque isso, também falando em metanoia, que é super importante, a metanoia, são coisas que te amplificam a tua vibração. Para quê? Para que, se você não praticar essas coisas, tudo bem, mas você vai ter uma vibração pesada. Você pode ir para lugares piores do que o que você está vivendo. Você pode ir para lugares extremamente densos. Então, o caminho é o caminho da sutileza, né? De você poder ir, isto aqui é belo. Você vai para lugares mais belos, ainda parece impossível, mas é inacreditável. Lugares que têm muitos sóis, e que os sóis são coloridos, e que você mergulha em dimensões tão diferentes de sensações, de todas as formas, né? Então, por quê? Qual a razão que é interessante a gente ver pessoas que se realizaram bem, como Yacha, Krishna e Muhammad, e sei lá, não conheço muitos, mas sei que tem um monte, né? Então, esses caras foram fabulosos. Então, porque eles tinham uma frequência vibratória maravilhosa. Só de estar na presença deles, você vibrava de forma diferente, né? Então, quando nós não tivermos mais o primeiro corpo, nós vamos para um universo que é diferente desse aqui. Embora aqui a única diferença é que ele é lento. Você também se acerca de pessoas que têm vibrações semelhantes, né? Lá é imediato, porque é a velocidade do pensamento, né? As possibilidades de proximidade e também de afastamentos são imediatos, e são em várias. Por exemplo, a gente vê falar assim, seres que conseguiam estar em muitos lugares ao mesmo tempo, né? O caso de muitos. Porque sim, na quinta dimensão você é muitos, né? Muitos ao mesmo tempo. Então, esse é o sentido desse caminho, né? Se tornar cada vez mais prazerosa a existência. Mas para ter uma existência prazerosa, você não pode ser tóxico, né? Se você for tóxico, você é como uma célula doentia dentro de um corpo. Isso, no primeiro corpo é isso, né? E a gente vê tanta violência, nossa, a gente está num mundo bem caótico, bem maluco, tal, e que é carente do quê? De que nós vibremos para ele, vibração para esse mundo, né? Cante, faça música, dance, tenha alegria, fale poesia, e simplesmente vibre bem, né? Porque daí Ruvichar, de Cupês, estão por tudo aí,
também vão vibrar próximo a você. Mas se você não tiver verdade, primeira coisa, se você for tóxico, ninguém vai chegar perto de você, a não ser os parasitas que se alimentam da toxicidade. Daí você está roubado, né? Malu, pode falar. É tão bom ouvir o ódio que eu preciso me encorajar até para falar. Mas, assim, esse sentido espiritual, ódio, me veio muito a arte como um todo, né? Não apenas a poesia ou a música, Sim, mas sim. o potencial que ela tem, então, de ampliar essa vibração, né? Porque a arte em si, ela não tem o objetivo dela não é comercial, não é material, né? É o sentido espiritual. E quando a gente se relaciona com a arte dessa forma, aprende, né, a se relacionar e a canalizar, talvez essa poderia ser a palavra, ela tem esse poder curativo, né? Muito maravilhoso. Que bom, Malu, que você chamou, porque eu acabo frisando no que eu mais convivo, assim, vivo, né? Mas sim, todas as artes. Você veja, por exemplo, quando você pega um arco indígena, um arco de verdade, não o que eles fazem assim para vender, né? Que são coisas mal feitas. Ou quando você pega um cocar, quando você pega o próprio corpo, todo tatuadinho, todo desenhadinho, claro, uma arte bem orgânica, né? Por quê? Jacairá, o senhor da beleza, né? Se você não trabalha a beleza, você não está trabalhando a dimensão de Jacairá, né? Então, ele é o que vitaliza tudo, o que dinamiza tudo, o que movimenta. A dança também, né? Então, tudo isso é precioso. Quando a gente vê o Bira lá com toda a engrenagem dele, de tantas cores, tanta, né? Teatro, música, tudo junto, toda aquela comunidade, claro que transforma uma comunidade, né? É outra coisa. A gente pensa assim no nosso país, né? Um país que na educação despreza a arte. Daí ensina matemática, ensina português e nem dá bola quase para literatura. Ensina um pouquinho de história da arte, coisa assim, mas não ensina o aspecto criativo, coletivo. Isso faz com que nós não tenhamos, não sei como até que a gente tem cientistas, porque não desenvolve o aspecto integrativo da ciência com a criatividade. Você veja os grandes criadores, né? Se você pega um Einstein, ele era excelente violinista, então ele tinha uma vivência de arte. Se você pega Da Vinci, o cara era tremendo artista, mas ele era um cientista. E assim a gente vai vendo, sempre tem ou teve no processo educacional dele o trabalho com a arte. Ele é fundamental. A matemática é muito importante, a física é muito importante. Outra coisa que se despreza é a educação física, mas educação física no sentido de desenvolvimento do corpo, né? Onde deveria se ensinar higiene, alongamentos, cuidados, terapêuticas, cuidado do corpo, uma educação física do corpo. Também, nossa, a gente tem tanto para trilhar, assim, né? Tanta coisa que não são favoráveis a gente. E as pessoas criticam assim, né, o garoto que nasce aí numa periferia que se torna bandido. Mas que outra opção que esse cara tinha, gente? Né? Não tinha. Então, a questão do desprezo pelas nossas crianças, né, deste país, um país fabuloso e tão desnorteado, com políticos tão corruptos, né, com militares tão corruptos, quer dizer, pá, é triste, né? Porque a gente não está projetando bem o nosso futuro. Né? O nosso futuro está sendo prejudicado como país. Né? E como planeta também, né? A gente está massacrando a África, estamos lá com conflitos e tantas panaceias, né? Não estamos indo bem como planeta. A gente precisa admitir isso para se corrigir, né? Então, esses pequenos movimentos como o nosso, os movimentos educacionais positivos, são bem importantes, porque são frutos, são flores que vão brotar em meio a jardins um pouco mal cuidados, né? Bira?
Pode falar. Então, eu acho que por outro lado também a gente tem um pouquinho mais, é doido falar isso, né? Mas um pouquinho mais de consciência de muita coisa, né? Que era passada às cegas. Apesar de todo o movimento das mulheres no mundo, né? Gênero, de um modo geral, né? Discutir esse assunto gênero, como era isso há um tempo atrás, a questão da etnia, da cor, né? Da raça, também é algo que está cada vez a gente dando passos em direção a isso, que o mundo ainda está sobre mazelas, é fato, mas a gente começa a despertar coisas que eram normais, né? A gente pega Monteiro Lobato, como é que o negro está colocado lá. Então, a gente começa a pensar isso agora, porque se eu chego pro meu avô, né? Não, o livro que ele me deu foi esse aqui, Renações de Narizinho. Isso aqui é uma obra, um clássico. Aí você toma isso aqui, como é que tá ali, tia Anastácia, né? Como é que tá o Saci. Enfim, a gente pensar um pouquinho assim, que de fato a estrada é longa, o caminho é grande, embora somos um só, o caminho é individual. Então, essa história do livre-arbítrio, né? Do tempo de cada um, você trouxe a dimensão da escola, a escola ainda preza muito por isso, né? De querer colocar todo mundo numa forma, todo mundo é um só, merenda na mesma hora, come a mesma coisa, faz a mesma prova, né? Essas individualidades são super desrespeitadas. Um currículo que está super distante das realidades em si, né? A gente está dentro de um bairro e o currículo, sei lá, é da Inglaterra. Não sei, sabe? A gente fala outra, mesmo dentro da perspectiva das escolas Waldorf, né? Contos Green, lá vai mitologia nórdica, mitologia persa, e a gente está dentro da Bahia, quando é que fala do Yorubá, como é que fala das mitologias africanas, e sempre assim, não, mas calma, cuidado. Qual cuidado? Isso é cuidado. A gente é um povo diverso, até quando a gente vai ficar empurrando goela abaixo isso, fala baixinho? O que é falar baixinho se não é uma mentira, é uma verdade, né? Então, eu sinto muito, assim, do lado de cá isso, assim. Eu tô dentro de um universo negro, mas meu currículo é super branco e toda vez que eu me ouso a futucar nisso, gera um incômodo gigante, né? Principalmente por parte dessa nova perspectiva aí, nova era, né? Os evangélicos e tudo. Nada contra nada, mas é só isso, assim. É difícil ser se outros determinam padrões, né? Para você ser normal, né? Acho que não é à toa tá vindo tantas crianças especiais cada vez mais, assim, né? Acho que dando muito na cara da gente, assim, dizendo, poxa, não tem normal, assim. Tem muitas formas de entrar no mundo e realizar aqui no mundo. Tá lá o sujeito, tem um filme Meu Pé Esquerdo, né? Que é super antigo. Vem a figura daquela situação e a gente acha que vai ser um inválido. Quem é que é inválido? O que é ser inválido? Enfim, me veio um pouquinho isso, um pouco de esperança, porque a gente vai ver a Babilônia que tá, a Babilônia em chamas mesmo, mas tem luz. Não sei se do fim no túnel, mas tem luz. Espera só um pouquinho, Ódio, abre o seu... Eu fechei porque tava... Eu não tô conseguindo... Abriu. Bira, isso são os aspectos positivos, né, que a gente está tendo, o posicionamento das mulheres, principalmente aqui no país da gente, né, o posicionamento das etnias, né, isso são os aspectos mais positivos, assim. E o que está muito faltoso ainda é o posicionamento social, né, Bira? Isso ainda falta muito. A gente vê pessoas bem desapropriadas de tudo e que não conseguem reação, né? Esse talvez seja um aspecto que a gente está tendo muita dificuldade de conscientizar. Mas, por sorte, a questão das etnias está vindo com bastante força e também o posicionamento das mulheres. E se a gente pensa que é tão recente, né, que se começou esses movimentos, então dá um alento muito grande, sim. Esses são aspectos que eu penso os mais positivos. E você também frisou o mais negativo, né? Que é exatamente o supremacismo, que também está se acirrando, e está se acirrando no mundo todo, né? São dois aspectos, né? O mais positivo e o mais negativo que a gente
está tendo. E principalmente aqui na gente, eu não consigo quase acreditar, né, que a gente está tendo movimentos supremacistas, né? Uma coisa assim que é inconcebível aqui mesmo. O pessoal está extremamente fora da casinha, né? Não dá. Aí até vira. Alguém tem mais alguma colocação, pessoal, que a gente começa a se encaminhar aí para fechar o laço? Eu vou fazer mais uma contribuição, então. Vai que a Rayana vai falar, Rayana? Não? Então, tá bom. Quando a Malu falou de arte, né, já estava reverberando em mim uma outra arte, né, quando falou da verdade também tudo mais, que é esse sentido espiritual, assim, da maneira mais rudimentar, assim, para mim fica nítido quando as pessoas vão se apresentando numa roda e as pessoas vão falando, eu gosto disso, eu sei isso, já fui em tal lugar, e você fala, nossa, também gosto disso? Nossa, também, por que eu não falei isso, né? A gente vai encontrando essa unidade, né? Essa conexão no outro. Então, eu acho que isso é a caminhação, né? É juntar isso tudo, né? Essa consciência toda do que a gente está trazendo aqui, né? Ter a arte ou as artes, né? E qualquer arte, né? Não só as artes clássicas, né? Mas qualquer arte nesse sentido de transformação, né? É como essa linguagem, né? De conexão e os encontros. Então, é basicamente isso. Para quem não sabe como começar um movimento, é isso. Propõe uma roda, convida alguém para uma atividade, né? Para uma partilha artística, e a gente reflete sobre o que reverbera, né? Essa é a maneira, acho que, mais simples da gente conseguir explicar o que é, né? E eu acho que dentro do que você trouxe, né, Odio, essa questão do encontro, né? O encontro com a natureza, encontro com seres que estão no seu entorno e se comunicam, né, através de tudo, dos sonhos, né, na natureza, né? Um encontro com as pessoas, com as diferentes culturas, religiões, filosofias, né? Então, acho que esse interesse, né, por encontrar, né, acho que é um grande sentido espiritual também nosso, né? Sim, a questão do encontro, a arte do encontro, né, do Vinícius, é tão bonito, não? Acho que talvez seja a coisa mais bela e a coisa mais importante nossa, humana, né? Não deixar que surjam barreiras, né? Não deixar que surjam segregações. Quer dizer, sempre que surge segregação, você está perdendo a oportunidade de um conhecimento novo, né? Sempre. Está se fechando dentro de quadradinhos, né? De compartimentos. Isso que trouxe o Bira, né? Que vem com isso. Quanto mais diverso, mais belo. Quanto mais contrastante, mais rico, né? Os encontros. Isso é bem importante. Não tem ninguém do Uruguai aí que a gente queria ouvir uma voz, né? Se tiver alguém, seria interessante. Los hermanos. Então, Aline, se não tem perguntas, vamos encaminhando, né? Foi muito bom conversar, coisas muito ricas surgiram. Pode falar, Ju. Awaju, você pode só aproveitar esse final e falar um pouco do tema dos sonhos, por gentileza, Erurenhe. Então, a gente sempre que dorme, o corpo parte para outros lugares. Normalmente vai para afinidades ou pessoas afins. Quando você volta, normalmente fica impregnado alguns corpos, né? O teu primeiro corpo fica impregnado, então tua mente traduz isso, porque há necessidade de uma tradução, né? E há muitos casos em que você não lembra, em que você bloqueia totalmente a experiência que teve fora. E como
quando você está nos outros mundos, você percebe uma pessoa que é encarnada, porque ela tem um cordão engraçado que liga ela ao corpo. E quando você vê pessoas que não têm esse cordão, daí você sabe que ela não tem primeiro corpo, não está ligado a um primeiro corpo, né? E como que você pode ir ganhando essa consciência? Aumentando tua vibração. É bem importante, porque daí teu corpo não bloqueia. Quanto mais tuas células, quanto mais você é vibrante, menos bloqueio você causa a teu espírito. Por quê? Porque você suporta melhor. Veja só, se você não tivesse, isso na verdade é uma proteção, né? Se você voltasse e você detonaria todos os teus paradigmas. E às vezes as pessoas não estão com a mente que possibilite encarar esses paradigmas, né? Então, na verdade, é uma defesa do organismo. Ou lembrar de todas as tuas vidas, né? Muitas vezes não dá, você entraria em parafuso. Então, o corpo protege. Como que você pode ganhar consciência nos sonhos? Claro que há técnica, mas elas são um pouco perigosas, porque tem que ser suave por causa desses pormenores, né? Há também, por exemplo, pessoas que estão quase lá. Você pode dar uma medicina como Capri para dar esse salto, mas aí tem também, veja só, as pessoas hoje estão usando muito as medicinas, e elas são medicinas, elas não são para serem tomadas desse jeito. E elas precisam ser conduzidas por alguém que saiba o que está fazendo. E nem sempre é recomendável, nem sempre. Ela pode detonar canais muito sutis, assim. Então, tudo é tão relativo, dependendo da dose, ela pode, ao invés de te ajudar a perceber, é como a dose de um remédio, né? Um remédio ele pode te curar ou pode te matar. É a mesma coisa. Então, há essas possibilidades, né? Mas é um universo de extrema delicadeza, extrema delicadeza. Por isso que eu prefiro dizer assim, trabalhe esses conceitos. Verdade, desapego, todas essas coisas. Honestidade absoluta. A honestidade é uma coisa muito importante, né? Nesse mundo que está todinho corrompido, ser extremamente honesto é tão importante. Tipo assim, ser super vigilante sobre isso. Porque tua vibração amplifica, tua compreensão amplifica e te torna possível ir e vir à vontade, né? Esse é um caminho melhor, assim, né? Do que uma medicina. Mas, às vezes, quando a pessoa está aqui, mas tem um bloqueiozinho, é como, às vezes, você está trabalhando corporeamente, a pessoa tem uma trave no alongamento. Daí eu digo assim, pá, a cannabis resolve isso, né? Porque ela te solta, a pessoa conseguiu, pá. Daí eu digo, mas há um grande risco aí, o risco de você ir para outros caminhos. Então, sempre que você usa um remédio, é como os remédios que se usa. Por exemplo, a gente vê personagens que tinham dores na coluna e que morreram por excesso de anestésicos, como é o caso do Michael Jackson. Então, ele se apega àquelas condições, aquilo deixa de ser uma medicina, passa a ser uma muleta, né? Um artifício, uma coisa que te... Daí você não anda mais, porque aquele apoio te supre. Então, é um universo muito delicado e que a gente está vendo ser muito mal conduzido, inclusive por indígenas. Eu vejo, assim, rapazes jovens encher as pessoas de coisas como ayahuasca, rapé e tal. Porque muitas vezes eu percebo, caramba, ele não conseguiu resolver bem seus rancores e nem seu desprezo pelas pessoas brancas. Muitas vezes é isso. Eu vi em muitos casos, tipo, são os brancos, tipo assim, são maus, são tal, dale, né? Não. Então tem que ter muito cuidado também, mesmo sendo indígena, com quem você vai trabalhar. Se a pessoa é rancorosa, ou se ela teve avós, pais, mães que sofreram, o cara vem com rancor, ele te entope a cara, você quer tal coisa assim, e tira dinheiro, normalmente, tira muito dinheiro. Então, todas essas coisas são bem delicadas, mas talvez seja uma das coisas mais belas possíveis, né? Você acessar esses universos. E também
facilita muito, porque você com uma vibração bem alta, você vai ter próximo a você seres muito interessantes. Se tua vibração é tóxica, você vai ter seres muito desinteressantes. E aí, quando você sai, eles te atormentam, te assustam. Daí, quando você volta, puta, tive um pesadelo. Né? Na verdade, tua mente trabalhou para que você não saiba exatamente o que aconteceu lá, né? Mas foi algo por aí. Então, é assim que acontece. Adil, o Reginaldo fez uma pergunta aqui no chat e acho que combina muito com o que você trouxe agora. Ele disse assim: poderia abordar mais sobre como a materialização dos ideais espirituais podem originar as doenças do corpo, mente e, consequentemente, do espírito? Sim, sim. Veja, essa é uma questão bem delicada, assim, porque às vezes uma pessoa faz a metanoia nessa vida, ou antes de vir para essa vida, mas ela traz resíduos anteriores. Então ela pode adoecer por resíduos anteriores. Daí a gente julga mal aquela pessoa. Ah, está doente porque fez isso, fez aquilo. Não. A pessoa trouxe, ela está depurando coisas que precisa. Embora ela já tenha feito a metanoia. Também esse é um caso. Porém, a longo prazo, né, vocês vejam, o Yaotia disse, até a 7ª geração, não sei, alguma coisa assim, você paga por algo que você fez. É terrível, mas é uma verdade. Não é até a 7ª, às vezes até a 1000ª, né? Ele foi até bonzinho no que falou. Por quê? Todo delito que você cometer, você vai adoecer por isso. Você vai adoecer por isso. Por quê? A tua frequência vibratória é prejudicial para você. Você não é tóxico para o outro. Se o outro tem um bom espelhamos, você recebe isso terrivelmente. Toda a toxicidade tua, você vai engolir toda ela. E, claro, você vai adoecer por isso. Então, tem esses aspectos. E também tem os aspectos que, se você tem uma frequência ruim, normalmente você já teve esse aspecto em outras existências e tudo. E aí está um monte de gente querendo pegar teu pescoço, né? Se você cai no nível deles, eles te pegam mesmo, né? Você sai do corpo à noite, você tem até dificuldade de dormir, tipo, não quero tem pavor de dormir, né? Porque sabe que o pessoal te pega lá, né? Então todas essas questões têm que ser levadas, tipo, são leis da natureza, né? Não são, como a gente diria assim, a questão bem e mal, né? Às vezes são até relativas, porque muitas coisas que dizem que são boas não são boas. E muitas coisas que dizem que são más não são más. Mas você sabe, a gente sabe no coração o que é isso, né? E é importante. É quase que você dizer assim, o que é vitalizante e o que é mortificante. O que amplia minha vibração e o que ofusca minha vibração. O que me deixa mais luminoso, o que me deixa mais escuro. Aí você faz as opções. É assim a coisa, né? Reginaldo, que bom ouvir aí. Bem, pessoal, vamos aqui para as nossas finalizações aqui, né? Eu vou colocar aqui no chat o link de uma avaliação, assim, para vocês colocarem algumas palavras, assim, do que ficou desse encontro, para a gente compartilhar aqui, sentir um pouco como ecoou aí no coração de vocês. Mas o que eu vou encaminhar depois, né? Eu vou mandar um e-mail com o link para vocês poderem assistir a aula, né? Caso queiram, ou quem não pôde estar aqui. Vou enviar também uma avaliação um pouco mais formatada, né? Porque aqui é mais para a gente fazer uma colheita mesmo. E também um grupo do WhatsApp para a gente poder fazendo trocas e esclarecendo. Então, vou mandar também o convite para o grupo do WhatsApp para a gente ir se aproximando mais, tá? E se reconhecendo, identificando quem está na nossa cidade, né? No nosso estado, ali, a gente poder se conectar também, tá bom? Para encerrar, eu vou trazer aqui, deixa eu ver se vocês já estão compartilhando aqui alguma coisa.
Alguém conseguiu abrir? Alguém está com alguma dificuldade? No link que eu coloquei aqui no chat. E aí eu vou trazer aqui um trechinho do homem... Eu tenho a versão que se chama O Homem no Limiar, mas tem uma edição nova que agora eu não lembro como está, que é do Bernard Livgood. E ele diz assim: algumas pessoas têm vocação para realizar fatos históricos. Todos nós temos vocação para espalhar luz e calor na vida diária. É o culto do coração que importa aqui e agora. Quem vive na imaginação enxerga em todas as formas o arquétipo. Quem vive na inspiração desenvolve a cultura do coração. Quem vive na intuição atua a partir do momento e realiza o bem. Então, acho que isso traz um final, assim, esse laço bem bonito de toda essa partilha que o Awadiu trouxe para a gente, né? Desse imaginar, desse inspirar, né? Desse intuir, se conectar, né? Aprender. Então, tenho só muito a agradecer. Deixa eu ver se alguém trouxe aqui. Eu vou conseguir compartilhar, gente. Deu certo. Calma aí, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Que eu sou aprendiz aqui nas coisas. Então, para todo mundo aqui ver um pouco da nossa colheita de hoje. Então, aqui estão as palavras que vocês estão compartilhando com a gente. Então, esse sensacional que está bem grande, quer dizer que muitas pessoas colocaram sensacional. Então, a gente fica muito feliz. A gente quer, com esses encontros, criar, né, essa imagem daqui ser uma bolha no lugar, nesse sentido, né, da gente poder se escutar, se apoiar, né? Eu acho que teve um fator que o Awadiu trouxe, né, da gente também não ter medo, né? Não deixar de se encontrar, de lidar com essa diversidade, né, com os contrastes, ser barrado pelo medo, né? A gente ter essa coragem, que é um dos aspectos que a gente vai falar também, né? Ele falou sobre disciplina, que a gente também vai aprofundar num outro encontro. Então, são esses 5 aspectos internos, né? Sentido espiritual, coragem, confiança, disciplina e serenidade. São esses os próximos encontros, e que a gente não só vai falar, né, desses temas, né, desses aspectos interno da caminhação. Interno, entendam por individual, né, esse caminho individual de cada um que se sente conectado ao propósito da caminhação, mas a gente também ter sempre um momento. Hoje foi um momento de mais fala, né, onde eu fui explicando um pouco mais, mas nos próximos encontros a gente vai começar sempre fazendo uma colheita do que ficou, né, de dúvidas, de questões. Então, olha aí, Awadiu, tá vendo aqui, ó, enriquecedor, sensacional, gratidão, revigorante, inspirador, mudança de visão, instigante, encantador, precioso. Quer trazer uma palavrinha final? Sim, eu queria agradecer você pelos textos bonitos que nos trouxe, agradecer aos amigos que enriqueceram com perguntas e apartes, e a todos que estiveram conosco hoje. Muita gratidão, muito calor no coração. Agradecer também todas as palavras boas, né, que alimentam a gente. Gente, vamos abrir então e se despedir aqui. Todo mundo vai dar um beijo, falar alguma coisa. Se alguém quiser ficar aqui também prosseando, a gente fica um tantinho. Mas a gente também... Boa noite. Gratidão, bom descanso. Até. Até. Bom, amigos.
Boa noite. Prazer enorme. Aline, você está aonde? Que me desculpe, eu não sei. Eu estou em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ok, gratidão. Ótima noite, gente. Agora eu Boa noite, bons sonhos. Bons sonhos! Bons sonhos. Muito obrigada. Serenai Bitetorã. Se alguém quiser ficar para tirar mais alguma dúvida, eu fico aqui à disposição, tá bom? Se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa mais que não seja do tema, né? Porque daí o áudio é especialista, mas eu fico aqui. Eu perguntei onde você estava, porque eu vi o convite pelo Avaju e não sabia sobre a caminhação. Eu logo imaginei que era ligado à antroposofia, mas não sabia exatamente se vocês são um corpo organizado através das escolas Waldorf, ou não tem nada a ver, ou de onde ficou, só não tive essa clareza, mas é claro que eu vim porque faz sentido, né? Sim, então, a caminhação é um movimento da sociedade antroposófica que a gente visa desenvolver o impulso da trimembração do organismo social, né? Então, a gente trabalha os aspectos, né, da qualidade, né, da fraternidade na economia, da liberdade na cultura, na educação, nos conhecimentos, né, e saberes, e da igualdade no âmbito legal, né, das leis, dos direitos e tudo mais. Então, a gente quer conectar mais pessoas que se inspirem a criar movimentos nas suas cidades que possam conectar, né, diferentes pessoas, diferentes setores, né, diferentes olhares, experiências, né, culturais, artísticas, tudo mais. Então, essa é a nossa intenção. E a gente traz esse diálogo como esse convite para a gente conseguir conectar, né, mais pessoas. E aconteceram outros diálogos antes? Aconteceram. Então, assim, a nossa idealizadora, né, é a Uti Kramer, que também é uma das fundadoras da Sociedade Antroposófica e da Aliança pela Infância. Talvez você conheça também. E ela, quando, junto com outras pessoas, né, com um grupo, idealizou a caminhação, ela definiu aspectos externos e internos, né? E aí, ano passado, a gente fez esse mesmo diálogo online, só que foi no YouTube, então não dava para ter essa interação no Zoom, né? Falando dos 7 aspectos externos. Então, é para entender essa prática mais no mundo, né? Então, assim, o que eu preciso atender? Precisa ter fraternidade econômica, precisa ter falar com os diferentes, né? Não só ter pessoas relacionadas à antroposofia, trazer os jovens, né? Então, construir uma rede e ter ações. Então, falei alguns, né, dos 7 aspectos. Então, esses diálogos estão lá acessível no YouTube, e aí eu mando para vocês a playlist também. Você se inscreveu, né? Você recebeu esse link por e-mail? Sim. Né? Então, vai para o seu e-mail também esse. E agora a gente está fazendo 5 encontros dos aspectos internos, né? Que é para as pessoas olharem mais para si, né? Esse autocultivo, para se fortalecer no que quer realizar, né, no mundo, o que entende que é seu chamado, né, essa conexão. Bacana. Obrigada. Agradeço, espero te ver nos próximos aí. Você está em que cidade? Eu estou próximo a São Paulo, estou em Cotia. Também não é tão longe assim de Sorocaba, né? Sim. Na verdade, eu tô na Grande Cotia, né? Eu estou perto da Granja Viana, estou aqui na região. Uhum. Legal, bacana. Prazer grande. E Sim. Vamos ter aí encontros presenciais também, hein? Vamos fazer tanto aqui em Sorocaba, quanto em São Paulo, quem sabe em Cotia também.
Vamos organizando coisas, sim. Tem Embu, que é aqui do lado. Na verdade, eu estou bem próximo. Eu estou entre Embu e Cotia. Aham, Artes, né? que Tá ótimo. bem. Muito obrigada, Raeté. Uma boa noite. Até, boa noite, até a próxima. Para você também. Obrigada.